ele é o campeão. Mas o Lucifer queria tomar dele a posição. Ajuntou diversos anjos, fez uma rebelião. E sobre o trono de Deus quis fazer uma mansão. Mas ele se enganou, com Deus ninguém mexe não. Deus autorizou o que quer. Jogar de lá o dragão. Mexer com quem ele ama é procurar confusão. Quem ele ama está sob sua proteção. Já mexeram com Elias, tiveram decepção. Elias subiu no monte, fez a Deus uma oração. Os soldados de Acazias perderam logo a questão. Deus mandou fogo do céu. Soldado virou carvão. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. As mãos do meu Jesus, mãos que carregaram a pesada cruz, mãos que só fizeram boas coisas, mãos que trazem paz e amor ao coração, mãos que podem acalmar em grande dor, ó mãos divinas do meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida. Oh, mãos que
milagrosas do meu Cristo. Mãos tão carinhosas do meu Cristo. Mãos que me tocaram com muito amor. Sinto em tuas mãos segurança. E futuro cheio de esperança. Que dão vida. Oh, mãos que abençoaram grandes multidões e todos que o buscaram com amor. Mãos redentoras do meu Cristo. Mãos que podem acalmar em grande dor. Oh, mãos divinas do meu Redentor. Mãos milagrosas que dão vida. Mãos redentoras do meu Cristo. As mãos de Cristo. Vivendo no Espírito, andando no Espírito, tendo uma grande experiência no Espírito no dia do Senhor, conhecendo, vendo a Jesus como Ele é, sendo conduzido pelas suas mãos, acariciado pelo toque das suas mãos, sentindo o calor, a presença maravilhosa de Jesus. E eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4:2. Que grande experiência do apóstolo João! Que grande experiência para um cristão! Poderíamos dizer, para um cristão que vive nessa terra, em meio a tantas tribulações, em meio a tantos desencantos, em meio a tantas tristezas, para um homem que tudo o que ele mais deseja é servir a Deus, e vivendo em um mundo de tanta corrupção,
Eu penso que esta seria uma das maiores experiências para um cristão. Eu, João, vosso irmão, companheiro no sofrimento e nas aflições, fui arrebatado em espírito. Que grande verdade! Como eu amo isso, meu amigo ouvinte! Nós poderíamos chamar isso de a totalidade da vida cristã. Uma das maiores ou a maior experiência que um cristão poderia ter com Deus em vida, ser arrebatado, transportado, transladado em espírito. E então nós meditamos, se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. Não tem como, não há possibilidade de ser arrebatado em espírito sem estar no espírito, sem viver no espírito, sem andar no espírito, sem ter o espírito. João não estava dizendo que ele estava em seu próprio espírito, mas ele disse, fui arrebatado no espírito, ou seja, no Espírito Santo, arrebatado no Espírito de Cristo. Deus tomou o espírito de João e o arrebatou no Espírito do Senhor. João não estava dizendo que ele estava em seu próprio, mas estava no Espírito de Cristo. Se João estivesse em seu próprio espírito, meu ouvinte, não haveria produzido as visões que João teve. Tinha que ser o Espírito de Deus para mostrar a João as coisas que João viu. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também, ou todos os nossos esforços serão vão. E o apóstolo São Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que há diversidades de dons. São muitos os dons. Paulo disse que há dons de profecia. Paulo nos diz que há dons de operações de milagre. Paulo nos diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar os enfermos, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas Paulo relatou em 1 Coríntios 12, 11, mas um só é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Eu penso que uma das coisas mais preciosas para um cristão é viver no Espírito, andar no Espírito. Aí então você encontra Paulo falando, orarei, mas orarei no Espírito. Paulo disse, cantarei, mas cantarei no Espírito. Viverei, mas viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra, manifestado por meio dos resultados que produz. Assim como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus Cristo as grandes, tremendas revelações, assim também, meus ouvintes, nós necessitamos estar no Espírito para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra,
as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Cristo. É Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando vivemos no Espírito do Senhor, andamos na terra, mas não vivemos na terra. Pisamos na terra, mas estamos caminhando em outra dimensão. Quando andamos verdadeiramente no Espírito do Senhor, nós vamos descobrindo que um homem que vive, que anda no Espírito do Senhor, é um homem diferente. Uma igreja, um cristão que anda, que vive no Espírito do Senhor, ele é um cristão completamente diferente. O seu testemunho é diferente. O seu cantar é diferente. A sua maneira de adorar é diferente. A sua mensagem pode ter as mesmas palavras que outras mensagens, mas se tornam diferentes. Por quê? Porque é como João, o sofredor na ilha de Patmos, sendo arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele nos disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Para ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus, para provar da existência de Deus, é necessário estar no Espírito, viver no Espírito. Fala-se muito sobre agradar a Deus, e às vezes as pessoas mandam dinheiro para a igreja querendo agradar a Deus. Às vezes fazemos votos querendo agradar a Deus. Às vezes as pessoas oram e jejuam e se sacrificam pensando em agradar a Deus. Mas não existe uma maneira melhor para agradar a Deus do que entrando no Espírito, do que saindo da carne, saindo da dimensão humana, saindo do evangelho secularista, digo o evangelho humanístico. Há uma maneira para se agradar, para se aproximar de Deus. E a melhor maneira para agradar a Deus é não vivendo na carne. Romanos capítulo 8, verso 8, a Bíblia disse: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como o mundo tem desagradado a Deus. Como as religiões têm desagradado a Deus. Como, meus amigos ouvintes, as nossas igrejas, os nossos chamados cristãos, têm desagradado a Deus, porque não conseguem viver no Espírito, não conseguem andar no Espírito, não conseguem cultuar no Espírito. E Romanos 8:8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quantas pregações na carne, quantas revelações na carne, não são aquelas revelações que dizem assim diz o Senhor. Quantas visões carnais, quantas interpretações carnais do Evangelho. E a Bíblia nos diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E às vezes vamos à igreja, vamos falar como um todo, vamos à igreja e ali cantamos e ali oramos e ali pregamos, mas muitas das vezes aquilo não sai da dimensão humana. Muitas vezes aquilo não sai da carne. E a Bíblia diz que na carne não pode agradar a Deus. As pessoas vivem na carne, cultuam na carne, não são arrebatadas em seu espírito. E Paulo nos disse: vós, porém, cristãos genuínos, verdadeiros, comprometidos com Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E Paulo disse: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. É muito mais sério, ouvinte, do que pensamos. É muito mais importante do que nós possamos imaginar. Há uma grande responsabilidade em andar no Espírito, em viver no Espírito, até porque a Bíblia disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal de maneira alguma é dele. Só existem dois espíritos maiores. Só existe dois regentes de toda a humanidade. Primeira carta de João 3, a Bíblia nos disse no verso 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia disse, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Que grande revelação! Que grande coisa! Apenas dois regentes da humanidade. Está escrito, nascido de Deus é de Deus. Comete pecado é do diabo. Há apenas dois espíritos para regerem a humanidade. Aí Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pense sobre isso. Em que espírito você está vivendo? Qual espírito que está falando através de você? Qual é o espírito que tem te arrebatado, te levado a ter as suas visões, seus projetos de vida? Qual é o espírito que tem te arrebatado? Qual é o espírito que tem te conduzido quando você lê a Bíblia? Se você lê a Bíblia arrebatado no Espírito do Senhor, tomado no Espírito do Senhor, você terá facilidade para entender, para compreender o que Deus, na verdade, está falando, para compreender o que Deus, na verdade, está propondo para a sua vida, está propondo para a sua carreira cristã. E nós temos aqui Apocalipse 1, verso 10, uma tremenda revelação, mas às vezes ignorada por muitos. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Acaba sendo um versículo que até então causa até certa contenda no meio do povo religioso. Por quê? Porque alguns às vezes pensam que o dia do Senhor é um dia da semana. Porque a Bíblia disse que 6 dias trabalhareis e no 7º será o dia do Senhor, o dia do descanso. E aí as pessoas pensam, não, João foi arrebatado no sábado, o dia do Senhor. E às vezes outros dizem, não, João foi arrebatado no domingo, o dia do Senhor. De um extremo a outro, de um dia a outro, do sábado ao domingo. E nós viemos ao centro, ao equilíbrio, ao fiel da balança. João não foi arrebatado nem no sábado e nem no domingo. João foi arrebatado no dia do Senhor. Mas aí então surge a pergunta, qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor não seria o sábado? O dia para se descansar? O dia para adorar? João foi arrebatado no dia do Senhor, e o dia do Senhor, ele é o sábado. Amigos ouvintes, o sábado, na verdade, na Bíblia, significava repouso. O sábado significava descanso. Este era o verdadeiro repouso ali do sábado. Porém, a Bíblia nos mostra que aquele dia, literalmente, aquele dia que era guardado como repouso, ele foi sendo magnificado. Ele foi sendo estreitado. Jesus não veio cancelar, anular a lei,
Mas nós encontramos que Jesus veio estreitando a lei. Jesus veio estreitando o caminho. Ele chegou a dizer: porfiai por entrar pela porta estreita, o caminho estreito, porque são poucos os que entram pelo caminho estreito, porque larga é a porta que vos conduz à perdição. A lei era rígida, sim, mas a lei apenas dizia: não adulterarás. E só era julgado como adúltero aquele homem, aquela mulher que eram pegos no ato de adultério. Mas quantos adulteravam em seus corações e não poderiam ser julgados como adúlteros? Daí então Jesus vem, não aniquilando a lei de Moisés, mas veio estreitando a lei de Moisés. Ele veio e disse: lestes vós na lei de Moisés, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, Jesus estreitando a lei, aquele que olhar em uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Lestes vós, lá na lei de Moisés, a porta estava mais larga um pouquinho. Não matarás. Porém, agora eu vos digo, a porta está sendo estreitada. A lei de Moisés está sendo transformada, magnificada. A sombra está sendo agora cumprida, porque Paulo disse aos Hebreus 10 que a lei era apenas a sombra dos bens futuros que seriam cumpridos por Cristo. E aí Jesus aparece, e ele disse: lestes vós na lei de Moisés, não matarás? Ser julgado como um homicida, teria que assassinar. Ser julgado como um adúltero, teria que deitar com uma mulher que não fosse a sua mulher. E Jesus estreitou. Do deitar com uma mulher que não fosse a sua, passou por um olhar malicioso, o pecado do adultério. Do matar, literalmente, passou pelo sentimento de ódio. Jesus disse: lestes na lei de Moisés, não matarás? Eu, porém, vos digo que aquele que odiar o seu irmão, já o matou. Aquele que odiar o seu irmão, já é réu do inferno. Foi Jesus estreitando o caminho. Foi Jesus estreitando a lei. Você vê que Jesus, ele simplesmente estreitou a lei. O sábado, por exemplo, o 7º dia, o dia do descanso, como Deus aperfeiçoou esse dia. Como Deus estreitou esse dia. O sábado nada mais era que o dia de repouso, o dia de descanso. O sábado era o dia quando Israel se reunia, não trabalhavam e adoravam no sábado, mas voltavam a se cansar no domingo, na segunda, na terça, e assim iria, se cansando durante a semana. Só que Jesus, como veio estreitando o caminho, Jesus tirou a adoração do dia literal de sábado e passou a adoração para todos os dias. Mas desde quando a adoração fosse feita em Cristo, o repouso, o descanso, a boa consciência, ela chegava no sábado. E Jesus estreitou de tal maneira este sábado, que Jesus, no livro de Mateus, você encontra Jesus falando claramente aos seus discípulos, no livro de São Mateus, no capítulo 12, no verso de número 8. A Bíblia disse que ele olhando aos fariseus, ele respondeu: vocês não sabem que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor? O sábado era o dia do Senhor. E Jesus disse que ele era Senhor do sábado. Quer dizer que o sábado era o dia de Jesus, porque Jesus era o Senhor do sábado. E Jesus pegou aquele sábado e o estreitou de tal maneira que as pessoas apenas descansavam no sábado. Elas repousavam no sábado, mas Jesus veio e disse: agora vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, todos que estáis precisando de sábado para adorar, de sábado para descansar. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado para as vossas almas. Sábado era o repouso. Sábado, disse a Bíblia,
que era o dia do descanso, e Jesus disse: vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso, sábado, repouso para as vossas almas. E a Bíblia nos disse em Hebreus 4:7, determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, Josué dava repouso no sábado. E Paulo disse, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas obras. Deus repousou no sétimo dia, e o cristão não repousa no sábado, no sétimo dia, mas o cristão repousa das obras da carne, repousa do adultério, repousa do pecado, repousa dos vícios, repousa das angústias. O cristão repousa das obras da carne, das obras da maldade, não em um sábado, não em um dia da semana, mas ele repousa, ele entra em repouso, ele próprio repousa em Cristo Jesus. Por isso Paulo escreveu aos Romanos 8, que aquele que está em Cristo, ele não entra em condenação. Paulo deixou escrito que aquele que entrou, aquele que habita em Cristo, aquele que encontrou este dia sabático, a Bíblia disse, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos poderiam parar no sábado, todos poderiam descansar no sábado, mas hoje não são todos que podem descansar no sábado, porque para descansar no sábado é necessário fazer como João, em Apocalipse 1:10, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Para descansar no sábado, é preciso ter a experiência que João teve em Apocalipse capítulo de número 4, verso de número 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que vi um trono nos céus, e um assentado sobre o trono. Um homem que entra em descanso, um homem que entra no Espírito do Senhor, um homem que descansa em Deus, meu amigo ouvinte. Ele tem uma visão diferente do mundo, ele tem uma visão diferente da sociedade. O homem que descansa em Deus, a sua visão é diferente, seu ponto de vista é diferente. Como João viu coisas diferentes das coisas corriqueiras, quando João entrou no Espírito. Quando João entrou no Espírito, a primeira coisa que João viu foi a deidade de Jesus Cristo. Quando João entrou no Espírito, a primeira coisa que João viu foi Jesus ressurreto, glorificado. A primeira coisa que João viu foi um cartiçal, e no meio do cartiçal ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Quando João entrou no Espírito, ele começou a ter visões celestiais. Um crente que entra no Espírito, que congrega em uma igreja que prega o reino espiritual, não apenas o reino natural, o reino mortal, o reino humanístico. Porque o que se prega muito hoje é o reino humanístico, o evangelho secularista, o evangelho do reino da terra. Se rotula às vezes reino dos céus, mas na verdade pregam-se muito o reino da terra, apenas a prosperidade, apenas o bem-estar familiar, apenas uma corrente de prosperidade, apenas algumas coisas que terminam aqui mesmo nessa dimensão, que quando visitares a sepultura, quando fores sair desta terra para outra, você perceberá que o evangelho terreal não te ajudará além da sepultura, não irá além com você para a eternidade.
A cura divina é de Deus. Deus ainda cura, mas do que adiantaria sermos curados e não nos posicionarmos com Deus? A prosperidade é bem-vinda. Deus prospera os dizimistas, prospera os ofertantes, mas do que adiantaria ser prosperado e perder a nossa salvação? É uma grande realidade. Um homem que entra no Espírito, como João entrou no Espírito. Uma igreja que entra no Espírito. Uma família, um homem que entra no Espírito. A sua visão se torna uma visão diferente da visão do mundo. Às vezes ele não é compreendido, como João também não era compreendido. O que pensaria os cristãos primitivos quando lessem as cartas de João? Nunca tinha ouvido falar de Jesus semelhante ao Filho do Homem. Nunca haviam ouvido falar de Jesus com cabelos brancos. Nunca ouviam falado de Jesus, que Jesus tinha olhos como chama de fogo, tinha os pés como latão reluzente. Esta era uma visão celestial, esta era uma visão espiritual, e somente tem uma visão espiritual um crente que se torna espiritual. O que eles diriam quando João dizia que ele viu o Cordeiro de Deus? O que eles diziam quando João disse que ouviu o ressurreto e na sua mão direita estava um cartiçal, e neste cartiçal havia 7 estrelas? A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, verso 20, que havia 7 estrelas naquele cartiçal. A Bíblia disse isso, que aquele cartiçal, ele era a representação de um período de 7 eras da igreja. Um período quando Deus trabalharia com o povo gentil. Um período de graça, como Paulo disse em Romanos 11, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus endureceu os judeus, Deus endureceu os israelitas, para quê? Para vir trabalhar com os gentios, com as nações que não fossem Israel. Mas era necessário entrar no Espírito, era necessário ser arrebatado no dia do Senhor, era necessário ter os olhos ungidos com o colírio santo de Deus, para enxergar o cartiçal com 7 estrelas. Cartiçal que João disse que havia ali 7 estrelas, e as 7 estrelas, Apocalipse 1:20, significava os 7 anjos. Anjos quer dizer mensageiros. Anjo pode ser terrestres e podem ser celestes. Gabriel era um varão, varão é homem. O Gabriel, o varão, o anjo Gabriel, que deu as boas novas a Maria, era um homem. Você vê que o Gabriel, varão, o homem, o anjo Gabriel, entregou mensagem a Daniel. Eram homens, anjos em forma de homens. E a Bíblia disse que as 7 estrelas seriam mensageiros. A Bíblia disse que os 7 cartiçais de ouro seriam as 7 igrejas, os 7 períodos de graça enviado ao povo gentílico. Mas era necessário ter os olhos espirituais. Era necessário ter os olhos ungidos com o colírio da salvação, para saber que Deus dividiria a oportunidade das nações, dividiria o tempo aceitável, dividiria o tempo de misericórdia em 7 períodos, dividiria este tempo quando Deus passa pelas nações, passa pelo Brasil hoje, passa pela cidade de Passos. Deus dividiria o tempo de visitação aos gentios, como a Bíblia diz em Atos 15:14, como relatou primeiramente a Simão Pedro, que Deus visitou os gentios, Deus visitou as nações. Deus primeiro desceu em Israel, mas agora Deus está visitando as nações, Deus está visitando as cidades, Deus está visitando as famílias, Deus está visitando as igrejas. Para quê? Atos 15:14, como relatou primeiramente Simão Pedro, que Deus visitou os gentios e tirou do meio deles um povo para o seu nome. Deus visita a humanidade, Deus estende a misericórdia à humanidade através de 7 eras da igreja, através de Éfeso, primeira era da igreja, Esmirna,
Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas da Ásia, estavam tipificando, simbolizando 7 períodos de graça que seriam enviados a toda a terra. 7 eras da igreja. E durante as 7 eras da igreja, Deus sempre teve um mensageiro. Deus sempre teve um atalaia. A era de Éfeso, Deus enviou o grande apóstolo São Paulo como primeiro a expandir o evangelho, a abrir a porta da graça ao povo gentílico. E se você tomar a história geral da igreja, estudar com detalhe, você vai ver que após a morte dos últimos cristãos, o evangelho foi sumindo, o evangelho foi se apagando, e Deus começou sempre a levantar um homem que se destacava, que se despontava com o evangelho, que trazia um revibrar, que trazia um avivamento. E quando aquele avivamento morria, Deus levantava outro homem que fazia então vir o reavivamento, ressuscitava aquilo que estava morto. E Deus enviou Paulo, e Deus enviou Irineu, e Deus enviou Columba, e Deus enviou Martim, e Deus enviou Lutero, e Deus enviou John Wesley, mensageiros às 6 eras passadas. E agora vivemos na 7ª vigília, na hora 11ª, agora vivemos às portas do arrebatamento rápido da igreja. E quando todos dormitaram, quando todos começaram a cochilar, quando o evangelho começou a se esfriar, em plena era de Laodiceia, Laodiceia quer dizer direito dos povos. Nunca os povos tiveram tantos direitos. Laodiceia quer dizer direito das mulheres. Nunca as mulheres alcançaram tantos direitos quanto nessa era de Laodiceia. Laodiceia quer dizer direito da igreja. Nunca a igreja atuou em lugar de Deus como tem atuado nesta era. E a Bíblia diz que nessa era surgiriam os crentes formais, os crentes frios. A Bíblia disse que nesta era laodiceiana, a Bíblia disse que não seriam frios e nem quentes, mas seriam mornos, causariam vômito em Deus, testemunho manchado, adoração manchada, orações manchadas, uma era egoísta, uma era de pessoas e igrejas prepotentes. É o que diz a Bíblia. Estou repetindo as palavras da Bíblia. E assim diz Apocalipse 3:16. Assim que és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes tu que és pobre, desgraçado, miserável, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Prestes à vinda, ao rapto, ao arrebatamento da igreja. Nós achamos que temos tudo, mas não temos nada. Achamos que estamos bem com Deus, mas na verdade estamos mal. Estamos precisando de um revibrar. Estamos precisando de um profeta. Estamos precisando de um restaurador. As coisas estão caindo em pedaços. Vai mal a vida no lar. Vai mal a vida da religião. Vai mal a vida da política. Vai mal a vida da sociedade. É tempo de Deus cumprir as promessas bíblicas. É tempo de Deus pegar Apocalipse 17. Se há um anjo, se há um mensageiro para cada era, se há Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley, é tempo de Deus tomar Apocalipse 17 e levantar o 7º anjo, quando diz a promessa: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. É tempo de Deus levantar um anjo do Senhor. É tempo de Deus levantar um profeta, porque a Bíblia disse em Mateus 24:24 que esta era estaria borbulhando, se multiplicando os falsos profetas. E agora é tempo de Deus ter o verdadeiro.
Só existe uma nota falsa de $100, porque existe uma verdadeira. Só existe uma falsa de R$20, porque primeiro teve uma verdadeira. Existem muitos falsos profetas e falsos cristos, porque existe um verdadeiro. E ainda hoje, agora mesmo, a sua trombeta está tocando, a sua mensagem está ecoando. Ela está dizendo, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou seus servos, os profetas. Deus está movendo através de uma mensagem profética, um ministério profético prometido biblicamente, para trazer a semente original de volta à palavra original. E Deus te abençoou.